Pessoal, quero começar a mensagem hoje fazendo uma ilustração. Eu preciso de 5 voluntários aqui. Qualquer um que queira me ajudar aqui. Vem Joel, vem Alexandre, vem Daniel. Mais 2 irmãs. Seria legal ter 2 mulheres. Irmã Thaís. Quem mais? Mais uma. Isso, irmã Tânia. Pode ficar aqui de lado. Fizeram essa experiência comigo com a nota de 50, mas pastor de condição humilde teve que ser de 2, tá, pessoal? Alexandre, eu vou pedir para você ficar assim, segurar a nota assim, não encosta na nota, não, eu vou segurar, você põe a mão aqui assim, não precisa segurar ainda, abre a mão, isso, aí quando eu soltar, você pega ela, tá bom? Vamos lá, de novo, tá? Mais uma vez, tá bom? Aê! Vamos ver, Joel. Aí ele foi malandro, ele ficou olhando para mim, você viu? Não ficou olhando para a nota. Mais uma. Fica mais para cá porque o pessoal não vai ver. Fica aqui em cima, Alexandre. Isso. Não foi. 3 vezes. Daniel, se tu pegar a nota é tua, que eu tô brincando, que só tenho essa. Ó, o cara é ligeiro, ele é ligeiro. Oi. A câmera não está pegando? A imprensa aqui fazendo o seu papel. Vamos tentar mais uma vez, irmão. Não foi. Então, vamos ver se muda. De repente, né, as mulheres, notinha de 2. O que dá para comprar com uma nota de 2? Nada, né? Uma balinha. A balinha dá um picolé? Sou péssima em coordenação. Assim, tá, irmã? Assim, isso. Aí quando eu soltar, a irmã pega, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Ui, caiu. Vamos tentar mais uma. Não foi. Vamos tentar, Tânia. Agora você, hein, Tânia, ó, fecha um pouquinho mais a mão, que tá muito mão aberta. A irmã tá muito mão aberta. O Chico vai ficar com medo. Vai. A última, hein? Pode fechar um pouquinho mais a mão, isso. Para não dizer que a irmã não é, que a gente está sendo injusto. Não foi. Vem aqui, vamos ver se com criança muda. Vai que criança, né, mais rápido. Vem aqui, por favor. Entendeu como é que é? Tu faz assim, e aí você tenta pegar a nota, tá bom? Vai. Mais uma. Não foi. Mais uma. Não foi. Obrigado, gente. Obrigado. O que eu estou tentando ilustrar com isso daqui? Deixa eu guardar aqui R$2, né? Mais um pouquinho. Dá para fazer um lanche lá, né, irmã? Ó. O que eu estou querendo ilustrar, pessoal? Que o ser humano, em algumas características, ele funciona igual. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é mais jovem, se é um pouco mais de experiência. Tem algumas coisas que o ser humano ele funciona de forma igual. Aqui eu demonstrei uma questão biológica, uma questão física. Tem uma explicação para isso, que a velocidade da nota é maior do que a velocidade do nosso cérebro em mandar a nossa mão se fechar. Mas o que eu queria demonstrar é que existe uma área da vida cristã, assim como essa área da física, que ela também funciona para todo mundo, que é a nossa necessidade, a capacidade e o que acontece que todo ser humano é influenciado. Assim como aconteceu, difícil ali segurar a nota, você vê que só um segurou uma vez, né? Que foi o Alexandre, porque foi malandro, ficou olhando para mim, né? Mas assim como fisicamente a gente funciona tudo igual, nessa área emocional e na área espiritual a gente também é igual. Todo ser humano é influenciado. A gente não está perguntando assim quando, de repente você vai ser influenciado. Não, isso é real. Todos nós somos influenciados. Isso é muito bom ou muito ruim. Pensando no tema do ano, a gente está pensando qual que é o tema, qual que é a palavra do ano. Discipulado. E a gente colocou um acróstico, né?
que é seguindo a instrução de multiplicar pessoas que levam o Evangelho a sério. Existe então aqui uma proposta para que a gente possa estar influenciando pessoas. Por quê? Porque todos nós já somos influenciáveis. Agora, nós precisamos ver quem que nos influencia. A decisão então aqui, irmão, não está em se você vai ser influenciado ou não. Não é essa a questão. A questão é quem já te influenciou, quem te influencia, e pensar também quem você vai influenciar, tá? Isso é uma matemática, tá? Todo mundo é influenciado. E uma questão que a gente tem que pensar, eu queria refletir com os irmãos hoje, assim como é matemática essa questão das questões biológicas, é matemática essa questão também de que a gente é influenciado, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho, quem está influenciando você? Quem você tem seguido? De repente, você não tem lá o Twitter, você não está seguindo ali uma pessoa eletronicamente, ou fisicamente você ainda não tem nenhum discipulador sobre você ainda não é discípulo de ninguém, mas eu queria que a gente refletisse hoje, quem são as pessoas que estão nos influenciando, e talvez hoje propor para você, que talvez você precise mudar de influência, e eu queria sugerir também, que tipo de pessoa você deve escolher para influenciar a sua vida. Antes de nós olharmos para o texto, eu quero compartilhar com os irmãos que essa mensagem ela é algo que já tem feito muito efeito na minha vida. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje já é fruto de algo que eu tenho experimentado. Cara, aumenta para mim, por favor, porque eu já estou falando alto aqui. Já é algo que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido, e faz diferença, pessoal. Faz diferença. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Salmo 101. Esse é um salmo que a gente lá no seminário, a gente se deparou com ele, foi um salmo importante num determinado momento da minha vida, e que há algum tempo eu tenho feito uma meditação devocional nele, e eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso, sobre esse texto. Salmo 101. Gostaria de estar pensando com os irmãos isso. Eu sou influenciado. Quem tem me influenciado para eu ser quem eu sou hoje? E se eu preciso mudar, para quem eu mudo? Né? Antes de nós lermos o texto, vamos orar? Está dando um princípio de microfonia. Antes de lermos o texto, vamos abrir os nossos corações, nosso coração ao Senhor. Baixe sua cabeça nessa hora, nesse momento. Coloque seu coração aberto diante do Senhor e faça uma oração ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor fale com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma reflexão honesta, sincera. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos sobre nós mesmos de uma forma lúcida, a olharmos para quem nós somos, o que estamos hoje, e que o Senhor nos ajude a refletir se toda a influência que decidimos ter sobre nós tem sido uma influência positiva. Ajuda-nos a perceber se temos escolhido pessoas segundo a Tua Palavra para nos encorajar e nos amoldar e nos influenciar. E pedimos ao Senhor Jesus que nos ajude
auxiliados pelo texto sagrado, a fazer as correções que precisam ser feitas na nossa vida. Obrigado, Senhor. Continua conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, o Salmo 101 é um salmo de Davi. Alguns estudiosos dizem que Davi escreveu esse salmo para revelar para a nação o que ele concluiu sobre ele mesmo que deveria ser a postura dele como rei. Qual deveria ser a conduta dele como alguém que naquele momento detinha os 3 poderes nas suas mãos. Quais são os 3 poderes, por exemplo, que nós temos no Brasil? Poder executivo, legislativo e judiciário. Imagina um homem que ele tinha os 3 poderes nas mãos dele. Então ele escreve um salmo dizendo, com tamanho poder nas mãos, qual seria a conduta dele como rei. Muitos outros estudiosos vão dizer que Davi escreveu esse salmo pensando no discipulado que ele queria trazer para Salomão. E os comentaristas vão dizer que quem realmente vai conseguir completar na sua totalidade a execução desse salmo é o Messias no reino que virá. O Senhor Jesus, quando voltar, estabelecer o seu reino sobre a terra, fará exatamente assim como está nesse salmo. Então esse salmo não deixa de ser, em sua execução final, um salmo messiânico. Davi ele começa colocando, lá no verso 1, eu vou pedir para que o irmão acompanhe comigo. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Davi, ele começa louvando ao Senhor por quem ele é, pelo que Deus fez com ele, pela bondade do Senhor, e ele propõe para o Senhor um cântico. Está dando um microfone ainda. Por isso ele propõe, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. A ti cantarei. Então aqui no início, logo lá na escritura desse salmo, ele já endereça ao Senhor. Eu estou cantando para o Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, por causa disso. E aí ele começa a propor a sua conduta pessoal. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ou o caminho correto. Quando virás ter comigo? É interessante que aqui não há, com certeza, aquela visão neotestamentária de que nós teremos um encontro com o Senhor. Aqui Davi, como nós temos, sabemos que o Senhor vai ter conosco, voltando, buscando a sua igreja. Não é essa a visão do salmista. A visão do salmista é quando Deus existencialmente vai ter esse contato com ele, vai perceber a conduta dele, vai ver. O Davi, vários salmos, ele fala sobre isso. Senhor, olha, volta, vem, ouve, escuta a minha aflição, ou escuta a minha alegria. Quando o Senhor vai ouvir o que eu tenho para dizer? Uma forma poética de chamar a atenção do Senhor nesse sentido. E aí ele começa a compartilhar conosco a sua postura. Quando ele diz, portas adentro, em minha casa, vou ter um coração sincero. Ele já começa dizendo, como rei. E aqui, irmãos, enquanto a gente está lendo esse salmo, é importante a gente fazer aqui a ponte, passando pelo Senhor Jesus Cristo, o princípio eterno, acultural, supratemporal, atemporal e supracultural, da gente passar e entender como que isso se aplica a nós hoje. E existem aplicações muito necessárias para a gente fazer hoje. O rei está dizendo que quando ninguém está vendo, ele quer fazer o que é certo.
Já pensou se os nossos políticos tivessem essa atitude? Pensando nesses grandões aí, de Lava Jato e tantas outras denúncias sendo feitas, né? Mas pensando em nós como pessoas, esse princípio ele é importante para nós também. Dentro da nossa casa, a gente tem um coração sincero, a gente não está ligado à mentira ou à falsidade. Isso está ligado às nossas posturas dentro da nossa casa. Dentro lá da sua casa, como você é? Você é um falso. Porque aqui na igreja está tudo bem, aí cumprimenta as pessoas. Chega lá em casa, nossa, não aguento aquele povo, ai, nossa. Lá é quando a mentira ela floresce com maior força, a falsidade, né? Mas a gente precisa ser sincero. Eu prezo muito, como eu falei para os irmãos, eu faço questão das pessoas terem a oportunidade de ir lá em casa. E o que eu quero que elas vejam, que o pastor é na casa o que ele é aqui. Existem um monte de pastores que você não consegue acessar a intimidade dele. Ou quando você acessa, é de uma forma simulada, de uma forma impessoal. É redundância, né? Você acessa a pessoalidade dele de forma impessoal, né? Eu creio que aquela pessoa que está interessada em influenciar outras, ela precisa viver aquilo que ela crê. E ela precisa realmente ser real na sua prática dentro da sua casa. Se há alguma discordância, se há alguma opinião diferente, a igreja é o local onde eu posso, de forma amorosa, colocar as minhas opiniões. A minha casa não vai ser esse lugar onde a gente vai fazer picadinho da liderança ou picadinho do pastor. A minha casa não vai ser esse local que eu vou despertar ali toda o meu veneno, a minha amargura. Não, a minha casa eu vou ser real. Assim como na minha vida, fora da minha casa, eu sou real. Davi, ele colocou isso como uma postura para ele. Portas adentro, em minha casa. E aqui é interessante, não são apenas as palavras, mas o coração dele é um coração sincero. Dentro de casa é quando a gente realmente é aquilo que a gente é, não é? Fora da nossa casa, no que nós nos vestimos, muitas vezes nós somos tentados a colocarmos juntos com a nossa roupa uma máscara. Quantas vezes eu sei que o irmão está entrando aqui, ele está chateado, ele está preocupado, ele está triste, mas ele põe aquela máscara de sorriso, cumprimenta as pessoas, não compartilha com ninguém a sua dor ou a sua necessidade e volta para casa triste. Gente, isso não é sinceridade. Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Essa postura que o rei está dizendo que ele tem. Isso é muito legal, né? Olha, aqui em casa eu sou sincero, sou exatamente como eu tenho que ser aí fora. E nós, como pessoas, como indivíduos, precisamos também ser assim. Dentro da nossa casa a gente não vai esconder, a gente vai viver a verdade. Uma coisa muito interessante, eu procuro não fazer isso muito, mas de vez em quando a gente faz, é fazer visita sem marcar. Eu gosto de marcar, prefiro marcar, mas é muito interessante você fazer a visita sem marcar, porque você pega a pessoa como ela é. Graças a Deus aqui no nosso povo nunca peguei nada, porque não tenho que pegar, né? Mas em outros contextos já aconteceu, de você antes de tocar a campainha, você ouvir lá aquela conversa amigável lá dentro. Sabe o que, né? Você escuta lá, aí toca a campainha, cessa o pranto. Aí, nesses apartamentos que tem o olho mágico, né?
É muito engraçado quando tá branco, aí fica preto, o que acontece? O que você sabe? Alguém botou o olho ali. Aí fica branco de novo e tu escuta assim discretamente: é o pastor, é o pastor. Aí quando abre a porta: pastor. Não, dentro de casa eu vou ser sincero. Né? Até mesmo quando for as coisas difíceis, né? A gente vai ter que tratar de forma honesta. Eu vou pedir ajuda, eu vou chamar o pastor, né? Se eu tenho alguma coisa, eu vou tratar. Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Aqui é muito legal o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Nós vivemos numa sociedade que todo mundo está tentando pôr uma coisa injusta na frente dos olhos, de homens e mulheres. E aqui Davi está dizendo: eu não vou pôr na minha frente uma coisa ruim, uma coisa injusta, mas também uma coisa no sentido imoral. Eu fico pensando que tipo de site a gente assiste, que tipo de programa de televisão a gente vê. E aqui eu não estou pensando apenas na pornografia, onde os homens são muito atraídos, mas eu estou pensando nessas novelas que são sujas, que muitas mulheres são atraídas. E eu não estou pensando, eu estava conversando com a Cris sobre isso. Olha, eu sei que o homem ele é mais atraído pelos olhos, não é? A gente sabe disso, mas existe uma campanha satânica de fazer com que as mulheres também coloquem coisas injustas na frente dos seus olhos. Talvez não é um site pornográfico, apesar de que a pornografia tem crescido muito no meio feminino, infelizmente, o consumo da pornografia tem crescido entre as mulheres, mas eu fico pensando também em algumas literaturas porcarias que mulherada gosta de ler. Revista. Esse tempo eu estava falando sobre... Existe uma revista... Não sei se vale a pena falar, porque agora a gente está transmitindo pela internet, então tem que ficar mais malandro, mas tem uma revista que é muito famosa aí, ela é feminista mesmo, ela diz: olha, essa é a nossa proposta, e tem mulher crente lendo isso. Um dos livros que foi um dos best-sellers no ano passado, no ano retrasado, os 50 Tons de Cinza, né? É um livro que já foi provado que a maioria de quem compra é mulher. Até os homens ficaram brincando que o que esse pessoal precisava era 50 golpes de cinta, né? E não 50 tons de cinza. Mas é uma forma da própria mulherada colocar coisa injusta, impura, imoral diante dos seus olhos. Não é uma figura, mas aquilo que você lê não deixa de ser uma forma de pornografia. Está grafado mesmo, não está foto, mas está descrito. É pecado, é ruim do mesmo jeito. E tantas outras coisas que são injustas, que a gente pode colocar diante dos nossos olhos. Existem tantas literaturas ruins. E eu queria colocar aqui uma reflexão, né? O que você está colocando diante dos seus olhos? Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? A minha família está numa situação financeira, a gente está cortando o gasto. A gente está fazendo aquilo que o governo nem sempre gosta de fazer. Não, vamos reduzir o gasto. Se não tem como aumentar a entrada, reduz a saída. Qualquer pessoa sã consciência faz assim. E nós vivemos num momento que isso está afetando bastante a nossa igreja. Não sei se os irmãos sabiam, no último relatório financeiro, 40% dos nossos irmãos aqui da nossa igreja não estão entregando dízimo. 40%, isso nunca aconteceu. 40%. Eu quero dizer para os irmãos, nós entendemos como liderança, existem irmãos que estão desempregados, existem irmãos que realmente ainda não estão no mercado de trabalho. Dentro desse número, existem adolescentes, não trabalham, né?
mas tem vários irmãos que já são economicamente ativos, não estão entregando o seu dízimo. Eu quero dizer, gente, está fazendo falta. Tem vários projetos que nós, como liderança, a gente também está tirando o pé, porque a gente não vai fazer dívida. Mas eu quero trazer essa consciência à igreja. E muitas vezes, sabe por que a pessoa não está entregando dízimo? Porque ela botou alguma outra coisa injusta na frente dela. E é aqui que eu quero fazer reflexão. Eu não estou lendo nenhum catálogo de compra. Porque nessa altura do campeonato, catálogo de ou Casas Bahia, Cibelar, pensa aí, algum catálogo aí, Natura, sabe essas coisas assim? Não estou pondo. Natura tem livro também, vocês sabiam, né? Não estou pondo. Por que eu não vou pôr, pessoal? Por que eu não quero ver isso? Eu não vou pôr isso diante dos meus olhos. Para quê? Pô, eu não quero ficar tentado, cara. Nesse momento, ficar vendo, pô, quanto que é? Pô, isso aqui é legal, coisa e tal. Cara, isso não vai me fazer bem. O problema é que alguns irmãos vão colocar e daqui a pouco eles vão começar a fazer essas compras. Aí na hora do aperto, quem que vai? Qual que é a moeda que cai no bueiro? A do dízimo. Lembra dessa? Das duas moedas? Pessoal, não vamos fazer isso não, pessoal. Vamos manter a fidelidade. Olha, Deus vai dar força. Deus vai suprir. Não vamos gastar com porcaria. Não vamos gastar com aquilo que não é o principal. Essa palavra, com certeza, essa ilustração, não é obviamente para os nossos visitantes, porque não precisa. Mas para nós, como crentes, né? Por que a gente deixou isso acontecer? Por que talvez eu cheguei nesse dilema? E muitas vezes é porque eu coloquei alguma coisa injusta diante dos meus olhos, eu fui tentado por aquilo e eu sucumbi à tentação de possuir algo que não era o momento de eu possuir. E aí a minha família vai sofrer e a minha igreja vai sofrer por causa disso. E os meus relacionamentos vão sofrer por causa disso. 40%. É muito, pessoal. É muito. E Davi, eu fico triste, porque se Davi tivesse feito isso durante toda a vida dele seria diferente, não foi? Porque em algum momento ele não seguiu aquilo que ele mesmo acreditava, não foi? Quando foi? Quando? Quando era para ele estar lá na guerra, ele não foi, aí daqui a pouco lá em cima ele viu. Ao invés dele desviar o olhar dele, ó, isso eu não vou, olha, gente, alguém avisa essa mulher para tomar banho dentro de casa, tá aí doido? Porque ele sabia quem era e onde morava, né? Porque ele avisou para chamar, então ele podia avisar também, ó, manda essa mulher parar de tomar banho no terraço. Mas não, deixou a coisa impura, injusta, diante dos olhos dele. Cuidado, pessoal, porque hoje de repente você tem essa convicção, não vou fazer isso. Mas as cascas de banana, Satanás vai colocando. E a gente nem sempre vai ter aquela frieza de dizer, não, sai fora, sai fora, sai fora. A palavra de Deus nos ensina a fugir do mal, fugir do que é errado, fugir da tentação. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Uma das perguntas que eu colocaria no grupo pequeno é essa: como que hoje, ou como seriam essas coisas injustas que nós poderíamos colocar diante dos nossos olhos? E essa pergunta, alguns exemplos eu já dei, mas eu queria que você pensasse, para você, como seria uma coisa injusta que poderia passar na frente dos seus olhos? De repente, é um dinheiro que está em cima da mesa, que não é seu, lá no balcão da empresa, ou lá na obra que você trabalha, aquele dinheiro não é seu e você fica contemplando aquela maravilha. É uma coisa injusta, cara. Tira isso diante dos seus olhos. Vira para o outro lado. Não deixa, não fica só seu olhar. E é interessante essa expressão, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu me lembro um pouquinho daquelas histórias da mosca na luz. Não olhe para a luz, já viu essa? Ela vai lá e
fica fixa após dar luz e vai lá e se queima e morre. Essa ideia de, cara, afasta seu olhar disso. Isso é melhor, te afasta da tentação. A gente não faz isso com os nossos filhos? Tem uma tesoura em cima da mesa. Uma tesoura, uma colher de pau, tem um copo plástico e tem um brinquedo. Todos eles em cima da mesa. Adivinha qual que a criança vai querer pegar? A tesoura, não é isso? Aí ela tenta ir com a mãozinha, você pega a tesoura e simplesmente dá uma afastada. Ela olha para você e o que ela faz? Volta para a tesoura e quer pegar. Aí você, como mãe, o que você faz? O que você faz, mãe? Você pega a tesoura, guarda na gaveta e pronto. Os outros você pode brincar. Não é assim que você faz? Tira da frente dela aquilo. É isso que a gente vai precisar fazer. Quando passar uma coisa injusta diante dos nossos olhos, ou a gente desvia nosso olhar, ou a gente sai correndo, ou a gente muda de canal, ou a gente desliga o computador, ou a gente devolve a revista. Mas eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos, pessoal. Essa mesma postura de Davi, o Senhor Jesus Cristo falou que nós podemos fazer também. E devemos fazer. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Aqui, Davi está falando da postura dele pessoal. E ele está dizendo, olha, eu me posiciono contra essa galera que está fazendo coisa errada. Não é como o politicamente correto hoje, é dizer o seguinte, não, cada um pensa como quer pensar. O cara quer ser homossexual, deixa ele ser homossexual. Gente, até o Silas Malafaia está falando isso, galera. Olha como a força da pressão já modificou até o discurso de um cara que era caracterizado por ter outro discurso. E nós vamos continuar dizendo, não é cada um tem a opinião que quer. Eu quero dizer que a minha é contra isso. Isso está errado. E seja qual for a outra coisa, Davi está dizendo, eu vou me posicionar. E outra, eu vou estar atento, porque essas coisas podem querer me pegar. E ele diz, nada disso se me pegará. É interessante que ele vai dizer sobre nada disso me pegará, mas depois que ele já fez algumas coisas boas. Ele não vai dizer, não, nada disso vai me pegar, mas eu vou ficar olhando para o que é errado e eu vou achar legal o que é... Não, ele já se posicionou. Ó, eu tiro a tentação da minha frente, eu digo que isso está errado e com certeza, mais facilmente, essas coisas não vão me pegar. Perceberam aqui a sequência da coisa? Essa é uma postura interessante para a gente. Eu não quero isso diante de mim, eu vou falar que isso está errado. Gente, essa é uma postura que eu acho muito legal. Conversando com a Cris sobre isso, eu estava pensando sobre meu pai também sobre isso. Eu cito meu pai porque eu, como homem, eu ouvi muito, da postura do meu pai, e eu perguntei isso para a Cris sobre o irmão João também, o pai dela. E ela falou, meu pai nunca ficou olhando para outra mulher. Sabe aquele xerox que você tira assim? Não, nunca fez. Tem uns que tira frente e verso, Não, nunca fez. Meu pai não olhou. Cara, eu posso dar esse testemunho. Cara, eu nunca vi meu pai assim, ó. Nunca vi. E algumas pessoas olham e já mudam o semblante, Fica com aquele olhar assim, sabe, do cachorro louco, Do cachorro olhando para a geladeira de cachorro, para a televisão de cachorro, O pai nunca fez isso. Fala um pai da Cris, o Cris falou, meu pai nunca fez isso. Meu pai nunca ficou olhando assim a mulher que passava. E essa é uma postura importante que a gente tem que tomar. Isso, algumas irmãs já até reclamaram, ô pastor, eu passei do teu lado e você não estava me olhando? Ah, irmã, desculpa, eu olho para baixo e vou seguindo. Por favor, se acontecer isso comigo,
pode me chamar, pastor, aí eu sei que é comigo, né? Porque é possível que eu passe do seu lado e não te reconheça. E eu faço isso de propósito, pessoal. Porque eu sei do coraçãozinho que a gente tem, eu tenho igual. E eu prefiro não desviar meu olhar. Eu prefiro ser taxado como cego do que como safado, né? Então, olha, se de repente eu estou dentro do carro e eu não buzinar, é porque realmente eu não vi, ou às vezes eu não buzino mesmo, tá bom? Eu vou tomar cuidado com isso. E a gente vai ser contra essa postura daqueles que fazem o erro, de que cometem o erro. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Essa passagem foi muito importante para mim quando eu li, porque eu sou muito curioso, pessoal. Eu não sei se você é curioso ou curiosa. Algumas pessoas falam que tem mulher que é mais curiosa do que homem, né? Algumas pessoas aqui na igreja acontecem disso. Eu dou uma ligada e falo, irmão, eu gostaria de falar com você, mas depois eu falo. Pronto, não dorme mais à noite. O que será que o pastor quer conversar comigo? O que eu fiz? Às vezes não é nada disso, estou querendo perguntar outra coisa, né? Mas aqui ele está falando, olha, se tem alguma coisa que a gente não é para ter curiosidade, é para o mal. Por mais curioso que a gente seja, é o tipo de conhecimento que a gente não precisa ter. O Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre isso. Olha, vocês devem ser sábios, vocês devem ser conhecedores do que é bom. Da maldade tem que ser todo mundo tolinho mesmo. Para a maldade é melhor todo mundo não entender muito. Para o bem não, vamos saber, mas para o mal eu quero que todo mundo tenha pouco conhecimento. Ele fala, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aqui eu acho interessante, e ele vai aparecer de novo, como que Davi está tendo a perspectiva correta da coisa, porque várias vezes ele está focando no coração, percebe? Olha, eu não quero ter esse coração. Eu quero ter um coração sincero, ele falou lá no 2. Ele vai falar sobre os olhos, mas fala sobre o coração também. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Pessoal, às vezes eu vejo muito essa questão do conhecer o mal através da fofoca também. Nossa, tu sabe o que fulano fez? Cara, não sei e não quero saber. Eu não tenho raiva de quem sabe, porque ter raiva dos outros é pecado. Mas eu não sei e não quero saber. Pô, mas deixa eu te contar para a gente orar. Não, irmão. Se você sabe de alguma coisa que alguém fez errado, procura a pessoa ou o pastor. Se você não sabe o que fazer, procura o pastor. Mas eu não quero saber. Por mais que você fique curioso em querer saber, não dá espaço para isso. Muitas das dificuldades que a gente tem na igreja, eu como pastor posso falar isso para os irmãos, está na questão da fofoca, porque a fofoca é muito difícil de você tratar. É difícil você marcar com a pessoa, olha, eu quero saber o que aconteceu, o que alguém te contou, até você juntar quem... É muito difícil, pessoal. Não quero conhecer o mal. Então alguém chegou para você, vai te contar um negócio, pô, é benção? Eu quero saber da benção. Alguma coisa boa que alguém fez? Não, é um vacilo. Então não quero saber não. Conta lá pro pastor, faz direto para a pessoa. Pô, deixa eu te falar, pô, tu viu fulano? O quê? É benção ou não? Não, vacilo. Não me conta não. Não quero nem ouvir. Me inclua fora dessa. E ele fala assim, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei. Aí você, caramba, como é que faz isso, né? Alguém vai lá, me conta uma fofoca, eu vou lá e dou um pipoco nele? Lógico que não. Davi podia dizer isso porque ele era o Supremo Tribunal Federal de Israel.
E ele tinha, sob a autoridade dele, a possibilidade da pena de morte. Então ele percebe que a gravidade é muito alta de quem comete esse pecado da fofoca, de falar mal dos outros pelas costas. Quando eu olhei esse texto, eu entendi que eu precisava dar uma parada para a gente falar um pouco sobre isso. Porque é um pecado que acontece, ele é recorrente, de vez em quando ele volta, a gente tem que tratar isso. E eu preciso trazer algo importante para a igreja. Igreja, presta muita atenção. A gente tem algumas questões que a gente está tratando, está tudo sob controle, tá? A gente está ouvindo, está conversando. Mas olha, se alguém te traz uma informação, primeiro, entenda o seguinte, que fofoqueiro não é só quem conta o caos, é quem escuta o caos também, tá? Então, se alguém está te falando alguma coisa que não é para louvar a pessoa, para elogiar a postura dela, se não é para falar bem da pessoa, não fale, tá? Se alguma pessoa está te procurando, olha, eu quero te falar uma coisa que eu vi ou que alguém me contou sobre alguém que fez uma coisa errada. Se alguém está te procurando para fazer isso, você só escuta se for para ajudar. E você diga isso para a pessoa: olha, eu vou ouvir o que você tem para me dizer, mas eu quero dizer que conforme o que você me falar, eu vou lá procurar o pastor para pedir ajuda. Meu irmão, isso já dá uma desencorajada cabulosa. Isso daí já, não, deixa quieto então, não, depois eu vou, depois a gente conversa. Porque é o seguinte, eu só vou ouvir isso que você tem para me dizer, se não é bênção, porque eu estou entendendo que você quer minha ajuda. E eu já quero dizer para você, se for necessário, eu vou compartilhar isso com o pastor. Por quê, pessoal? Porque essa é uma forma de pecado muito comum na nossa sociedade. O brasileiro, ele gosta de ouvir as notícias da vida dos outros. Não é verdade? Se tem um negócio que dá assunto, é falar dos outros. Isso daí vai embora, cara. Pega duas pessoas trabalhando, fazendo alguma coisa, e uma começa a falar de uma terceira. Ih, tem assunto para a tarde toda. As pessoas, elas gostam de falar das outras, porque nem sempre elas têm condição de falar delas mesmas. Então eu quero dar essa palavra. Se alguém veio para te contar, você só ouve dessa forma. E uma dica que eu quero dar para você: nunca escute algo de uma pessoa, por mais confiável que ela seja, nunca escute como se fosse a verdade completa. Já compartilhei isso com os irmãos. Sempre o que a pessoa está te contando é uma parte, é uma versão, que pode ser parte da verdade ou pode ser uma mentira na cara dura mesmo. Pessoal, toma cuidado com isso. Toma cuidado. E é interessante, na minha vida pastoral, que algumas pessoas já chegaram para mim e contaram histórias. Cara, tinha tudo para acreditar. E aí vale a pena a gente lembrar daquele provérbio. Eu gosto sempre de abrir, vamos abrir lá em Provérbios 18. É fácil memorizar, que é 18 e 17. 18 e 17. Provérbios 18 e 17. Alguém pode ler bem alto para mim? O que primeiro começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Interessante, né? Então o cara, ele vai, começa ali a situação, ele conta a versão dele. Gente, mas que maldade que fizeram com você. Calma, até que o outro vem e dá a versão dele. Às vezes faltam alguns detalhes. Já conversamos sobre isso, né? Então, gente, se alguém veio para você e traz uma informação, você não pode já tomar aquilo como verdade. Teve tantos irmãos que tiveram a coragem de chegar para mim: pastor, eu quero conversar com você sobre um motivo, sobre uma questão. Me contaram isso, isso e isso. Eu quero saber por que o senhor fez isso. Eu posso falar: irmão, eu não fiz isso. Eu ponho a minha mão sobre a palavra de Deus e eu posso jurar para o irmão
eu não fiz isso. E eu tenho testemunha que comprova que eu não fiz isso. Eu não falei isso. Eu não fiz tal coisa, eu não tomei tal decisão. Aí a pessoa, é mesmo? Ó, quer ver? Ó, fulano, vem aqui rapidinho. Pô, você não estava comigo quando aconteceu isso? Ó, pô, eu fiz isso, cara. Pode falar. Não, você nem estava aqui. Aí, tá vendo? Só que como alguém muito querido contou, ele, porque é querido, não, é de fonte fidedigna. Já ouviram isso? Não, aqui não ia mentir para mim. Não. Eu já ouvi, mas isso muito. Quer dizer, se eu ganhasse $1 para cada... Bom, deixa quieto. Não, cara. Não pega aquilo como se fosse verdade. Às vezes a intenção do outro não é nem caluniar, mas sem a intenção, às vezes o que ele está fazendo é isso. Ele está criando situações. E essa que é a dificuldade da fofoca. Às vezes você não consegue, ó, vamos resolver isso daqui, vamos chegar nesse ponto aqui. Irmão, se alguém falou alguma coisa, procura a liderança. Vamos conversar sobre isso. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, você não gostaria também, se alguém falou mal de você, você não gostaria de você poder se defender? Né? Então vamos lá, falaram mal do Genival. Né? A Fabrícia falou do Genival. Estou dando um exemplo só, tá, Fabrícia? Não é legal, Fabrícia, ó, eu ouvi você, eu vou conversar com o Genival sobre isso. E eu poder ouvir a versão dele. Gente, você não gostaria que fizesse isso com você? A Bíblia diz que a gente deve tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Não é verdade? Você não gostaria que se alguém falasse alguma coisa de você, você pudesse dar a sua versão, se defender, pudesse saber, não saber para matar a curiosidade, a gente já tratou isso, mas saber para poder se posicionar, para poder, olha, até mesmo se eu errei, como já aconteceu, pastor, fulano fez isso, isso, isso e isso. Aí eu fui lá, chamei fulano, cara, o que você fez? Você fez isso? Fiz. Você fez isso? Fiz também. Pô, cara, vamos tratar isso daí, vamos. Mas a gente deu a oportunidade da outra pessoa dizer, olha, eu fiz isso. É muito mais fácil, não é? É muito mais bíblico, é muito mais cristão fazer dessa forma. Então, irmãos, tomem cuidado. E cuidado porque, às vezes, a sua opinião sobre alguma coisa da igreja, sobre alguma postura, já foi influenciada por outra pessoa. E você nem percebeu. Muito cuidado, porque isso racha a igreja e nós não queremos isso, não é? Nós queremos viver em unidade, não é verdade? Todo mundo. Davi, ele coloca para nós, voltando então lá para o Salmo 101, ele fala, ao que as ocultas calunia o próximo, eu destruirei. É interessante a reação dele. Porque quem faz isso, pessoal, é um pecado gravíssimo. A língua hebraica, ela não tem só o tempo verbal, mas ela tem o grau. Na própria palavra existe o grau em que eu modifico uma declinaçãozinha e eu aumento o grau ou diminuo o grau daquela ação. Tá? E aqui ele não está falando só que ele vai disciplinar. Aqui está dizendo, eu vou destruir. Ou seja, por que um grau tão alto para eu fazer essa ação? Porque falar mal dos outros escondido é gravíssimo. Entendeu? Combata isso. Rejeite isso. Não se torne cúmplice disso. Reaja contra isso. Ele fala, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E é muito interessante como que, às vezes, as pessoas que estão falando mal dos outros, o que está no coração deles é isso, é soberba. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, o fulano cometeu esse vacilo. Pô, o cara é errado, né? Tá aqui o bonitão, o bonzão falando, né?
o que não peca nunca, né? Não, galera, nem sempre a conversa é essa. Não deveria ser essa. Irmãos, eu tenho muito claro para mim que eu não sou pastor da igreja porque eu sou bonzão. Eu sou um homem carente da misericórdia de Deus, que falha, que erra, que não quer errar. Eu não quero falhar. E eu não baseio o meu ministério porque eu sou o bonzão. O meu ministério está baseado na graça e na misericórdia de Deus. Não é uma loteria, vamos ver se Deus me abençoa para eu não pecar hoje. Não, tem coisas que eu posso fazer, que eu posso decidir. Eu não vou botar isso na minha frente, eu não vou fazer isso. Mas eu preciso lembrar que eu preciso fazer essas coisas porque eu não sou bonzão. Eu não trato a vida das pessoas porque eu estou num patamar mais acima. E muitas vezes as pessoas, quando fazem fofoca, elas se colocam como superiores das outras. Eu sou justo, mas ele é errado. E quando eu falo mal dele, eu nem protejo a reputação da pessoa. Quando a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 18, se o seu irmão fez alguma coisa contra você, vai entre ti e ele só. Por que ele fala isso? Para proteger a reputação do irmão. Agora tem gente que não está nem aí para queimar ele para todo mundo, para atacar a reputação dele. Vai conta mesmo. Cara, não faz isso não. E aqui eu faço um apelo. Cara, protejam. E é quando eu estou dizendo protejam, é lógico. Protejam a reputação do seu pastor. Se eu errei, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser corrigido. Já coloquei isso para os irmãos. É por isso também que eu tenho pastores que são homens de Deus. Por isso que toda hora que eu posso falar sobre eles, eu falo, eles são pastores da igreja. Porque se eu precisar ser disciplinado, eles tocam a igreja, eu tenho certeza. Eu tenho a convicção, eu não sou a última batatinha do pacote. Mas a gente precisa proteger a reputação da liderança da igreja. A gente precisa guardar. Você recebeu alguma denúncia? Vamos investigar. Fora dos pastores, nós temos 2 homens de Deus. Temos o Leandro, um homem maduro, um cara adulto. Temos o Yuri, um homem de Deus, um cara sincero, piedoso. Temos outros homens aí na nossa liderança, homens sérios. Tem um Paulira, um cara que vivido, tem experiência de vida. Temos outros homens e mulheres aí também, que são muito piedosos. Se o pastor fez alguma coisa errada, traga essa denúncia. Agora, se o pessoal te contou, se você ouviu falar, cara, cuidado, pessoal. E cuidado para você não falar, olha, todo mundo está errado, eu sou o único que estou certo. Pessoal, qual que é o nome disso? Cuidado. Isso é um olhar altivo, isso é um coração soberbo. Davi falou, eu não vou suportar esse tipo de coisa. E aí no verso 6, que é a segunda parte aí do Salmo, eu gosto demais dessa passagem. Porque ele falou, ó, meu olho não vai ouvir isso, meu ouvido não vai ouvir isso, meu coração não vai se apegar a isso, nada disso. Mas o que os meus olhos vão procurar? Isso é legal porque a Bíblia, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para 4 coisas. Ela traz a doutrina, mas também ela repreende e corrige e educa na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a palavra de Deus nesse salmo está fazendo? Ele já corrigiu, ele já repreendeu, ó, não vou botar isso nos meus olhos, mas agora está dizendo, ó, mas o que eu vou pôr diante dos meus olhos, não faz isso, mas isso aqui você faz. Isso é muito, está ligado também com o que a gente deve fazer com os nossos filhos. Não é só, olha, não rabisca a parede, mas ó, eu estou te dando aqui um bloco de papel, estou te dando caneta aqui, você pode escrever, né?
Ó, não é para pegar nessa tesoura, mas ó, nesse brinquedo aqui, ó, brinca com esse. A Bíblia faz isso com a gente, ó, não faz isso, mas isso daqui você faz. E aqui ele está falando, o que vai estar diante dos olhos dele? O que os olhos dele, detalhe, procurarão. Porque essa ideia de eu não vou colocar coisa injusta, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, pode ser um acidente até, não é? Esses dias eu estava conversando com os irmãos, isso já aconteceu comigo. Gente, eu estava no meu e-mail e veio uma propaganda de lingerie. Cara, o que tem a ver? Eu fui, fechei. Já aconteceu com alguém isso? Cara, não tem nada a ver o negócio, mas aparece lá do nada, tem um pop-up, né? O tal de pop-up, e aparece. Agora, aqui ele está falando que não vai ser um acidente, ele vai procurar. O que ele vai procurar, pessoal? Verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Sabe o que ele está falando aqui? Que é o foco do que eu estava querendo compartilhar com os irmãos. Ele está dizendo que tipo de pessoa ele vai escolher para estar com ele. Porque essas pessoas que são os fiéis da terra, são as pessoas que vão poder influenciar ele para ele se chegar mais perto de Deus. Então ele fala, olha, os meus olhos vão procurar. Ou seja, é uma coisa provocada, eu quero, é uma decisão minha. Eu quero saber quem são os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho é esse que vai me servir. Vou trabalhar com esse. Pessoal, quem são os seus amigos, pessoal? São os fiéis da terra? Ou é o Zezinho da padaria, o Nenzinho do beco? Quem que é a Mariazinha fofoqueira, a vizinha lá que gosta de falar mal dos outros? Quem são as pessoas que você tem contato, que você conversa, que você se abre, que você conta história? Quem são? É aquele irmão lá que está cheio de amargura, que está mal. É esse que você gasta horas conversando. Pô, deveria até gastar horas conversando, mas você ajudando, não ouvindo, não sendo influenciado. Quem são as pessoas que te influenciam, pessoal? Faz uma varredura aí na sua mente. Quem são as pessoas que você desenvolve mais tempo de conversa? E aí a pergunta que eu faria: são os fiéis da terra? São aquelas pessoas que são crentes fiéis, que amam o Senhor, que procuram ter uma conduta correta, que querem fazer o que é certo, que querem agradar o Senhor, que estão na sua vida pessoal, buscando e praticando a justiça, a verdade. São esses. E pensa o seguinte, às vezes, tem 4 pessoas que são pessoas que eu tenho aqui uma certa intimidade. Dessas 4, quantas são crentes fiéis mesmo? Aqui eu quero fazer uma reflexão especialmente para quem tem família. Às vezes você pensa, não, as pessoas com quem eu mais convivo são os meus filhos, né? Ou são os meus familiares. Alguns aqui, vários aqui têm irmão na cidade, né? Irmã, pais. Pessoal, mesmo no contexto da família, cuidado, porque se tem um troço que influencia a gente é a família. De repente, a minha família não vai ser aquele spa, onde eu vou para lá, relaxo, falo o que eu quero e ouço o que eu quero. Às vezes a minha família vai ser o meu campo missionário. Infelizmente. Mas felizmente também, porque você pode fazer alguma coisa boa na sua família. Cuidado, mães ou pais.
Será que você está influenciando os seus filhos ou você tem sido influenciado por eles? Eu acho interessante aquela história do pregador que foi para um país e ele chegou numa praça, ele tinha um caixote, ele subia no caixote e ele começava a pregar. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Chegava na praça central da cidade, na frente do coreto que tinha lá, montava o caixotinho, subia no caixote e pregava a palavra de Deus. Ele fez isso durante 3 anos, todos os dias. Ninguém ouvia o cara. Ninguém parava na frente ali do caixote para pelo menos ouvir, ninguém. Um dia, depois desses 3 anos fazendo isso, esse homem termina de pregar, cansado, exausto, ele senta no banco da praça. Aí chega um senhorzinho, uma pessoa daquela cidade, já conhecia ele, falou: fulano, para de falar, rapaz. Por que você não para? Porque ninguém está te ouvindo, cara. E ele falou assim: eu não posso parar de falar, porque quem tem que mudar de atitude não sou eu, são as pessoas que estão ouvindo o que eu estou dizendo. Se eu parar de falar, quem vai ter mudado serei eu, e eu não posso mudar. Percebe a diferença? Você está tendo contato com pessoas, cara. Lá no teu trabalho, a maioria das pessoas aqui trabalham junto com outras pessoas, não é? Seja lá num balcão, seja numa obra, seja na escola lá, seja lá na empresa, na firma. É difícil alguém que trabalha sozinho, fechado numa sala e só você. Dificilmente acontece isso. A maioria aqui trabalha com gente, ou com alguém junto. Às vezes, irmãos, já foi provado isso, a gente passa mais tempo com o pessoal do nosso trabalho ou da escola do que a gente passa com a nossa própria família. Você está influenciando ou sendo influenciado? Que os seus olhos procurem os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Lógico que Davi podia falar isso, ele era a pessoa que escolhia quem ia trabalhar na casa dele. Mas nós podemos escolher que tipo de influência os que trabalham conosco podem exercer sobre nós. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentira não permanecerá ante os meus olhos. Aparece a figura dos olhos de novo. Interessante isso, né? De novo a figura dos olhos. Ele está falando: cara, o mentiroso não vai ser meu amigo, não vai ser o cara que vai trabalhar para mim. Eu não quero. Provérbios fala muito sobre isso. Cara, com quem você anda, você vai se tornando, você vai sendo isso. E Provérbios vai falar também, é interessante, né? Bom, esse provérbio popular todo mundo sabe, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem é. Todo mundo já sabe disso, quem você é. Agora, é verdade que você procura as pessoas com quem você tem afinidade. Às vezes a gente pensa assim: nossa, fulano lá na escola se associou com os meninos ruins, agora ele está tão ruim. Por que ele fez amizade com os ruins e não fez com os bons? Por que ele é tão atraído pelo ruim e não pelo bom? E já está revelando o que já estava lá no coração dele. Eu lembro lá em Atibaia, a mãe: pastor, fala com meu filho, porque ele está saindo com os meninos que não valem nada, e esses meninos estão levando ele para balada, ele está bebendo, está fumando. Peraí, só um minuto. A senhora está falando do menino quem? O seu filho? Aquele cara de 24 anos? A senhora está falando que ele é menino, e está falando que os outros meninos, também de 25, 26, estão levando ele para balada. Deixa eu fazer uma pergunta, irmã, mas é lógico que eu fiz com carinho, lógico, essas perguntas. Só para saber. Eles pararam na frente da casa da irmã. Alguém foi armado lá, botou a arma na cabeça dele e mandou ele entrar no carro? Não. Tá, beleza. Aí
Mas quando chegou lá, alguém falou, ó, ou você bebe ou eu dou um pipoco na tua cabeça. Foi assim? Não. Então, peraí, deixa eu entender. A pessoa parou com o carro na frente, deu uma buzinada, seu filho já estava pronto na hora de sair, estava. E ele já tinha tomado banho, estava cheirosinho, estava. Para ir para a igreja ele não faz isso, tá? Bem fedido. Mas para a balada ele estava cheirosinho, estava. O cara não precisou nem sair do carro não, deu uma buzinada, ele saiu e foi. Não, então lá, alguém botou um copo de bebida na mão dele? Não, ele que fez o pedido. Mano, na boa, o problema não é dos amigos do teu filho não, irmão. Eu preciso falar isso com muita dor. O problema é seu filho, cara. Ele se associa porque ele é assim. Agora, se ele decidir deixar de ser assim, ele para de andar com esses meninos. Os meninos de 24 anos. Bom, para minha mãe ainda sou um charlinho, né? Isso é engraçado, né, cara? E aí ele vai dizer, manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam iniquidade. Maria, os autores, eles dizem que o rei, ele abria as portas para julgar a partir da manhã. Ele está dizendo, ó, de manhã eu já quero exercer o que eu preciso fazer, é o trabalho do rei, julgar. E eu vou dizer que os errados vão ser punidos. Já pensou uns camaradas desse aqui no Brasil, rapaz? Ia ser uma benção, né? Pessoal, essa busca de Davi pode ser a nossa busca também. Manhã após manhã, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero executar a tua vontade na minha vida. Manhã após manhã eu vou tomar cuidado quem são as pessoas que me influenciam. E eu quero influenciar as pessoas com cuidado, com amor. Manhã após manhã eu quero ficar longe da fofoca e da mentira, da fraude, do orgulho. Eu quero viver dessa forma. Manhã após manhã eu quero andar mais perto de Deus. Isso a gente pode querer também, pessoal. Talvez um hábito que a gente tenha, não sei se você tem esse hábito, mas antes de dormir eu sempre oro, né? Dia assim sou eu, outro dia é a Cris, a gente lê um pedacinho da Bíblia, todo dia a gente faz isso. Eu oro, ela ora, a gente vai dormir sempre com uma oração. Mas uma coisa talvez que eu quero, talvez o irmão já faça isso, não vá dormir sem orar. Mas talvez a gente precisa fazer também o seguinte, eu não vou levantar da minha cama sem orar também. Então eu vou, sento na cama, as meninas já sabem disso, então elas não vão pular em cima de mim como elas gostam de fazer. Cara, elas me veem, elas gostam de pular na cama em cima de mim, para brincar de raiar, mas isso é outra história. Mas quando elas veem que eu estou sentado, elas já sabem, ó, papai está orando. A crise é mais fácil, porque a maioria das vezes ela está de joelho orando. Mais fácil identificar, né? Mas essa busca a gente tem que ter a cada manhã. Antes de começar o meu dia, eu quero orar e pedir, Senhor, me ajuda a perseguir essas coisas. Me ajuda a combater o mal no que eu posso. Me ajuda a destruir a iniquidade a partir da minha própria vida. Me ajuda, Senhor, a partir de mim, tornar esse mundo melhor. Melhorar a minha cidade, como Davi está falando ali, da cidade do Senhor, a gente pode melhorar a Serra Negra a partir da nossa vida. Se cada pessoa varresse a frente da sua casa, o mundo seria mais limpo, não é? Mas se nós fizermos isso, a partir da nossa própria vida, o mundo já vai ser melhor. A gente já vai fazer coisa boa para o mundo, para a nossa cidade. E se Deus me der um dia, condição de estar numa posição de autoridade, de poder, eu vou fazer isso, não só na minha vida, mas eu vou influenciar com a oportunidade que eu tiver para o bem. Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar comigo ou para mim? Hoje eu posso controlar
estar atento para a medida da influência que eu recebo. Mas no futuro talvez eu possa escolher quem vai me influenciar ou não. E isso eu já posso fazer a partir de agora. E eu queria encerrar com esse desafio, irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Desse uma refletida quem são as pessoas que te influenciam. Você consegue pensar nisso? Quem me influencia é minha esposa, meus filhos. Quem me influencia? Meus pais. Aquele meu colega lá da escola é um cara que eu gosto de andar com ele à beça. Às vezes você já está sendo influenciado, nem percebe. Minha vizinha, meu vizinho. Eu quero que você tome uma decisão. Se você sabe que alguma dessas influências não está te fazendo bem, eu quero que agora, em nome de Jesus, você encerre esse relacionamento de influência. Você coloque diante do Senhor: Senhor, eu renego essa amizade que é para o mal. Eu andava muito com aquela menina, com aquele menino, eu agora, em nome de Jesus, eu me comprometo, acabou. Só vou voltar a me relacionar com essa pessoa quando eu estiver forte na fé. Senhor, me ajuda a identificar também quem são as pessoas, quem são os fiéis da terra que estão em Serra Negra. E eu gostaria que você colocasse isso agora nessa oração. Senhor, eu quero andar mais junto do fulano ou da fulana, se você é mulher. Eu quero deixar que aquela pessoa que é do Senhor me influencie mais. Quem é essa pessoa? Coloca aí na sua oração. E eu quero dizer que aquele prêmio que a gente deu lá no retiro, ele continua valendo, o famoso Cola em Nós. Se você precisa, gente, o abraço aqui da gente está aberto, meu e da equipe, não só dos homens, mas das nossas esposas. Estão abertos para influenciar você. Só que você tem que deixar, você tem que querer. Tem outros homens e mulheres de Deus aqui. Não deixe você sem ser influenciado por alguém. Se comprometa agora, diante do Senhor. Senhor, eu vou procurar essa pessoa, eu vou pedir ajuda, vou pedir oração, vou deixar que essa pessoa me influencie. Aquela palavra vai ter peso no meu coração. Coloca isso para Deus nessa oração agora. E eu quero fazer uma oração especial. Talvez você não consegue perceber quem está te influenciando. Eu gostaria de orar para que Deus revelasse para você. Ou algumas pessoas já sabem que tem pessoas que não estão influenciando para o bem. E você não está tendo força para quebrar esse relacionamento. E eu quero orar para que Deus te ajude. Em terceiro lugar, quero desafiar você e quero orar pelas pessoas que querem ser influenciados de forma positiva e que peçam ajuda para isso. E eu quero orar por você. Se tem alguém que quer tomar alguma dessas três decisões, olha, eu quero ser influenciado para o bem, eu preciso que o Senhor me revele quem está me influenciando para o mal, ou eu preciso quebrar um relacionamento que não está sendo bom para mim. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui? É só levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Várias mãos levantadas. Amém, 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 amém. Lá atrás, mais alguém. Amém. Pode abaixar, meu querido, minha querida. Mais alguém? Eu quero fazer essa oração. Nós vamos orar juntos ao Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos porque somos bons, mas porque o sangue de Jesus nos justificou. Por isso podemos orar. Então, com muita fé, vamos falar com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Aqueles irmãos que não estão percebendo como estão sendo influenciados, ou quem tem os influenciado. Ó Deus, em nome de Jesus, revela para essas pessoas. Tu é um Deus de verdade, sabemos que o Senhor faz isso, mostra para essas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus nós também
queremos pedir por alguns irmãos que já sabem que têm relacionamentos que os atraem para o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, dá força para os teus servos se livrarem, se libertarem desses relacionamentos. E ó Deus, nós pedimos também por irmãos que têm colocado diante do Senhor a necessidade de mudança, de transformação, que precisam ser influenciados. Ó Deus, abençoa, ajuda essas pessoas a terem a coragem, a sinceridade, a humildade de pedirem ajuda. Ó Deus, conserva a liderança dessa igreja, piedosa e pura, para ajudar o teu povo a fazer a tua vontade. Pedimos, Senhor, tua graça, tua ajuda. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nesse espírito de oração, eu gostaria de cantar com os irmãos: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E essa ideia, tudo que é em mim, lá que está dentro do meu coração, precisa do Senhor, precisa ser renovado, sentado mesmo, como uma oração. Vamos cantar isso para o Senhor: renova-me, Senhor, renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Vamos cantar bem suavemente. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Lá do começo, vamos ficar de pé, dê a mão à pessoa que está do seu lado, vamos dizer isso: renova-me, renova-me. Dá a mão à pessoa que está do seu lado, Senhor. Esse é o desejo da igreja, Senhor. Já não quero ser. A igreja pede para o Senhor: renova-nos, Senhor, renova-me, Senhor. É um coração como o do Senhor Jesus que queremos. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga isso para o Senhor: necessita mais de ti. Diga isso bem suave: necessita mais de ti. Mais uma vez, diga isso: Senhor, eu preciso, necessito do Senhor, necessita mais de ti. Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos e queremos ter um coração como o do Senhor Jesus.
Como o teu salmista nos alertou, o nosso coração é o foco do problema e precisamos que o Senhor renove e transforme o nosso coração. Ó Deus, porque queremos ser servos melhores do Senhor, queremos habitar na Tua presença, queremos servir ao Senhor, queremos então ter esse comportamento, que é o comportamento que Te agrada. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus, oramos. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de... Podem sentar, irmãos. Quero agradecer ao Senhor pelo que tem feito em nossa vida. Quero agradecer também àqueles irmãos e amigos que nos assistem pela internet. Uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe.